Olá, confreiras e confrades, Eno apaixonados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eno Experiências. Hoje, o episódio é especial, porque recebemos aqui quem está no centro das decisões mais estratégicas do presente e do futuro de Poços de Caldas. Alguém que fala de economia com dados, de inovação com propósito e de turismo com visão. Nos últimos anos, Poços de Caldas ganhou destaque pela concessão dos pontos turísticos, pela desburocratização, pela capacidade de abrir empresas em até 12 horas, por atrair investimentos e fazer de Poços de Caldas a cidade que mais recebe investimentos de capital privado aqui no sul de Minas. E também por fortalecer o distrito industrial, por ampliar parcerias e implementar programas como Rede Sim Mais Livre e o Cidades do Futuro. E mais recentemente, assumiu também a missão de cuidar do turismo da cidade, um dos setores mais importantes e estratégicos para a nossa economia, para a hospitalidade e para o desenvolvimento regional. Ele é casado, pai do Filipe, é atleta e recentemente correu uma maratona de 42 quilômetros de distância lá em Sorocaba. Imagina! É um prazer enorme receber aqui alguém que representa diálogo, transformação e uma visão moderna de gestão pública. Franco Martins, seja muito bem-vindo ao podcast Eno Experiência, meu amigo. Ô, Fábio, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, né? Nossa, já começou já com a nota 10. Obrigado por tudo, parabéns pelo teu trabalho. Estão sempre à disposição de vocês aqui. Já se conhece já de uma longa data aqui na cidade, né? Então você tem um grande parceiro aqui, pode contar comigo. Querido, a gente vai começar assim, ó. Vamos fazer um brinde. Seja muito bem-vindo. Que essa seja a primeira participação sua de muitas. Com certeza. Mas você já está num momento muito importante para mim, porque esse aqui é o episódio 33. É, importante, né? Idade de Cristo, meu amigo. Cristo né, hoje é tudo na vida, né? Tudo, essa né? fé em Deus, em Jesus aí que mantém a gente de pé com bons propósitos, né? Que bom, que assim seja hoje e sempre, meu amigo. Amém, com certeza. Franco, então é uma alegria demais te receber aqui. Você é um cara incrível, a gente tem uma amizade longa, duradoura aí. E hoje eu quero conversar com você sobre um pouquinho da sua trajetória. Turismo, gastronomia, desenvolvimento econômico, inovação, futuro, claro, porque a gente tem um monte de gente que quer saber das novidades, e também sobre as oportunidades gigantes que Poços de Caldas está prestes a viver, que as pessoas talvez ainda não caiu a ficha ainda. E eu quero começar falando um pouquinho, no primeiro bloco, sobre a nossa relação com experiências, com a mesa e principalmente com o vinho. Então, antes de falar de economia e cidade, eu quero saber qual que é a sua relação pessoal com o vinho. Ele está mais no lazer, na mesa, ou também na sua percepção sobre cultura e economia criativa? Como é que está isso? Fábio, de um tempo para cá, né, eu sou um apreciador do vinho, não um conhecedor, mas apreciador, né? Sempre mantenho o vinho na minha rotina aí de gastronomia, em casa, com a família. Gosto de tomar muito vinho em casa, tenho o costume de tomar vinho mais em casa, perto da esposa e do filho, quando vai fazendo alguma coisa, o vinho é um amigo, né? Vai te acompanhando. E de um tempo para cá, com a crescente aí do cenário das vinícolas aqui na região, a gente acaba também aprendendo um pouco da importância econômica do vinho para a região. Isso para mim é novo, porque a gente conhecia o vinho mais como bebida mesmo, e depois de uns anos para cá, a gente começou a entender a região, o potencial econômico disso, e em cima disso a gente acaba se informando e aprimorando os dados, né? Acho que é bacana. Eu conheci, em 2015, eu estava na Caldense ainda com futebol, a esposa de um amigo meu que pisava futebol, trabalhava na Guaspari. Sim, Guaspari. Em 2015. Olha então, isso. Ela vinha 10 anos atrás. Ela vinha de São Paulo para lá, a gente nem sabia que potência que era isso hoje, em 2025, que virou aquela região, né? Então já vinha com pessoas conhecidas do ramo que a gente acabou tendo contatos. Então você já está numa jornada bacana. E quando você visita restaurantes ou até participa de eventos, o vinho, você acha que ele melhora essa experiência? Ele faz parte de uma situação? Qual que foi uma lembrança boa que você teve envolvendo o vinho com amigos, família ou negócios? Mas com amigos mesmo, momentos importantes da vida, a gente acaba brindando com o vinho, mas em casa, restaurante ou casa de amigos, acho que ele faz parte desse cenário de comemorações, então sempre tem essa memória afetiva de bons momentos com a bebida, né? Eu gosto muito de falar isso, porque o vinho ele aproxima as pessoas, né? Isso. E outra frase que eu costumo falar, sabe o que é? O vinho entra, a verdade sai. Isso. E a parte cultural, né? Você comentou também ali, né? Eu conheço alguns países, tipo, fui no Uruguai jogar squash também em 2015, 16, era mais tomador de cerveja, né? Mas a cultura que eles têm de apreciar a bebida logo no café da manhã, no dia a dia, falei, nossa, o povo toma vinho aqui de manhã, né? Então está muito no dia a dia deles, é muito legal trazer um pouco disso para cá também. Legal. E você também tem hoje um papel muito importante como gestor público. Então, nessa sua visão, nessa atividade atual, o vinho
como um produto cultural mesmo, né? Ele pode se tornar uma ferramenta assim, de atração turística. Eu não tenho dúvida também que vai criar muitas experiências para as cidades. Isso já é uma coisa que acontece em França, Itália, Uruguai, Chile, Argentina, né? E aqui nas cidades vizinhas estão surgindo algumas vinícolas importantes, projetos de enoturismo, rotas gastronômicas. Como que você vê Poços de Caldas dentro desse ecossistema regional do vinho? Falando como região, eu vejo uma evolução muito grande. Caldas, Andradas, ali, Pinhal. Poços ainda, voltando para isso, acho que tem que aprimorar um pouco mais, explorar isso melhor. Hoje, acho que Poços acaba absorvendo isso, acomodando as pessoas que vão para essa cidade ter as experiências. E não ter essa experiência aqui em Poços, acho que então Poços ainda está sendo a cidade acolhedora das pessoas que vão viajar a região. Mas pensando como região, eu vejo Poços, até busco muito isso no meu dia a dia, como um pilar da região, uma locomotiva da região, então eu não vejo isso eu vejo isso com bons olhos também, não vejo nada de errado as pessoas estarem nas vinícolas na região e estarem sendo dormitório Poços de Caldas. Então, acho que é um ganha-ganha e vejo que isso está crescendo muito. Lógico, você vê quantos amigos nossos já foram viajar por causa do vinho. Então, que agora as pessoas viajam para cá por causa do vinho. Exatamente, vem aproveitar aqui, né? Eu sou muito amigo do Thiago, organizador do evento Turisagro, ali em Espírito Santo Pinhal. Inclusive, esse ano ele me convidou, participei lá como mestre de cerimônia, pude apresentar todos os painéis e ver a discussão que está tendo em relação ao crescimento da região, aos números e ao tamanho do investimento que está tendo ali em vinícolas é realmente muito grande e essa realmente é a defasagem. Eles não têm hotéis para receber. É um gargalo muito grande. Coisas que Poços tem, mas na cidade, dentro da cidade de Poços de Caldas, a gente não tem vinhedos. Então, está tudo na nossa região. Daí, realmente, a importância de a gente olhar isso com muito carinho, porque quando a gente vê eventos, por exemplo, que unem gastronomia com vinho e cultura, eu não tenho dúvida que esses elementos transformam demais a experiência das pessoas. Vamos falar um pouquinho em termos de comportamento, porque existe também uma tradição, né? E a gente está num país que é um país tropical, muito calor e tal, então muito cervejeiro, e aqui a gente tem cervejas artesanais belíssimas, incríveis. Aqui é experiência, vamos trazer isso para o vinho. Você acredita que existe espaço para a gente aumentar o consumo, principalmente o consumo responsável? Eu sempre falo, se for beber, não dirija, é uma bebida alcoólica, mantenha sempre o corpo hidratado com água. Né? Então, se a gente for trabalhar de forma responsável, para que a gente possa aumentar esse consumo, mas principalmente de uma forma consciente, que as pessoas entendam da importância desse trabalho que o vinho pode oferecer para a gastronomia, para o turismo e para a economia da cidade? Não, com certeza. Tem dois desafios aí. Eu acho que o desafio cultural do vinho está no dia a dia da família, independente do poder aquisitivo. Acho que tem questão de valores financeiros também, de a pessoa achar que o vinho é caro, não cabe no orçamento dele. Também tem que estar na cultura da pessoa de achar um preço que ela consiga pagar e trazer a bebida para dentro de casa. E o vinho, você falou, é cultura, você tem a parte de hotelaria, você tem gastronomia. Então, ele é o pilar de várias coisas em volta que vai somar economicamente. Então, ele é uma locomotiva sendo um cenário que, ele estando culturalmente mais forte, ele vai acabar crescendo. E eu não tenho dúvidas que isso, como ele está totalmente conectado com essa experiência, principalmente com o turismo, ele atrai um turista moderno. Né? Hoje em dia, antigamente e Poços tem essa vocação, nós já estudamos bastante sobre isso, sabemos o dever de casa, que teve das águas que curam, né? Depois passou também pelos jogos, os cassinos, depois o ciclo da lua de mel, e tivemos um período de baixa aí, porque o mercado do turismo começou a se adaptar, a fazer algumas mudanças, e agora, recentemente, com a concessão dos pontos turísticos, voltou numa crescente gigante que está realmente muito aquecido. E o Sérgio, quando eu entrevistei ele, o ex-prefeito, ele falou, o poder público já fez o seu papel. Agora cabe muito para a iniciativa privada também vir ajudando nisso. Né? Sim. O que você acredita que possa atrair para esse turista moderno com mais ênfase? É a história, é a gastronomia, é a paisagem, os pontos turísticos, é o acolhimento da população? Eu acho que é uma somatória. Se você focar só em uma vertente, você vai agradar um público e desagradar um outro. Vai agradar uma faixa etária e desagradar outra faixa etária. O que tem que ser primordial é a qualidade de vida e a qualidade da recepção com as pessoas. A pessoa sendo acolhida e bem recebida, ela vai voltar outras vezes, vai trazer outras pessoas, independente da faixa etária. Então, acho que você falou do setor privado, eu sou muito a favor da parceria público-privada. Acho que o poder público não tem
não tem o dever nem a obrigação de fazer algumas coisas que ele acaba fazendo. E sim está trazendo parceiros, você ganha qualidade, você ganha agilidade em vários processos. Então, o setor privado também tem que... É bom para ele, lógico, economicamente, mas tem que impulsionar o setor público também, e vice-versa. O poder público tem que tirar as amarras, desburocratizar várias coisas, para o setor privado andar mais leve. Acho que essa é uma estratégia, independente do turismo ou não, de qualquer ramo de negócio, o setor privado é ele que puxa. E você está fazendo um trabalho muito bacana, porque você tem fácil comunicação, é uma pessoa muito acessível, muito receptiva, e faz um convite para todos os empresários estar presente nessas discussões, nessas decisões. Sempre abre espaço para as pessoas darem suas opiniões. Na visão agora um pouquinho de desenvolvimento econômico também, você acredita que o vinho ele possa movimentar outros setores além do turismo, como o comércio, como a hotelaria e como os restaurantes, por exemplo? Com certeza, eu acho que o comércio, principalmente, né, estando no consumo da família, ele vai movimentar o comércio e a hotelaria, dependente das vinícolas serem aqui em Poços ou não, você acaba fomentando também a rede hoteleira, que o vinho foi o atrativo que a pessoa vinha até em Poços. Então, dá para explorar isso melhor. E eu faço essa pergunta por quê? Porque é muito comum. Eu lembro quando eu fui diretor do Convention Visitors Bureau, a gente fazia algumas pesquisas e na hora de tomar a decisão, o turista, né? Vamos falar assim, o cara está lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, Porto Alegre, Curitiba, eu quero viajar, eu vou para o Brasil. Qual o destino turístico que eu vou para comer bem? E muitas das vezes, talvez Poços não vai estar ali nas primeiras cidades, porque a gente tem outras cidades que são bem expressivas nesse setor que chamam muita atenção. Isso é igual a página do Google lá, né? Se você não estiver na primeira página, o cara depois não vai te procurar. Então, para mim, é importante a gente transformar isso numa visão para os empresários, porque vai beneficiar isso de forma muito coletiva. Né? Você tem o prestador de serviço, você tem ali a pessoa que vende o sapato, você tem, todo mundo. O cara chegou aqui, ele precisa abastecer, ter o posto de gasolina, né? Ele deu um problema no carro dele, vai ter o mecânico que vai consertar. Ou seja, o turista ele traz o dinheiro aqui para a cidade, deixa o dinheiro aqui e vai embora. Sim. O custo que ele vai dar para a prefeitura é na prefeitura da cidade dele. Sim. Ele traz o dinheiro, deixa aqui e vai gastar lá na cidade dele. O turismo é uma indústria, uma indústria limpa, e a única indústria onde o dinheiro vem na frente. Se for comparar o turismo com outros ramos industriais, de fábricas, ou minerações, sempre você produz para vender. O turismo você paga para usar, você paga para vir, você paga para comer. Então o dinheiro está sempre indo na frente. Por isso que é conhecido como a maior indústria do mundo, né? Então a gente tem isso aqui em Poços. Tem que melhorar, sim, acho que a melhoria é contínua em todos os setores. A nossa vida é uma melhoria contínua. Mas Poços vem avançando bem. O turismo gastronômico é uma potência. De verdade, não está na raiz de Poços, o turismo gastronômico, que era o termal, depois vem a lua de mel. Nunca foi mesmo um polo gastronômico. Mas pode ser feito, pode ser trabalhado. Já vem tendo melhorias aí. Até o Sebrae é um grande parceiro de cozinhas, shows aqui em Poços. Mas é um trabalho a ser feito, né? O estado de Minas é conhecido pela gastronomia mineira. Sim. Mas Poços não tem isso no teu dia a dia. Sim. Então é um desafio também de estar trazendo para Poços alguns pratos que têm a identidade da cidade, algumas coisas que despertam o interesse de alguém vir em Poços por esse motivo. E agora, para a gente fechar esse bloco, você acha, então, que a gente pode, com esse trabalho do mundo do vinho, ajudar a construir pontes comerciais, culturais e sociais numa cidade, por exemplo, aqui, vamos falar de Poços de Caldas, para criar essa identidade da gastronomia? Com certeza, acho que o vinho pode ser, deve ser, vai ser um impulsionador desse setor, porque ele já tem um público cativo, ele já tem apreciadores de vinhos Brasil afora e exterior afora. Então, o vinho pode ser um impulsionador disso até para melhorar a gastronomia aqui em Poços. Com certeza vai acontecer. Tem muitos estrangeiros vindo para Poços para trabalhar em outros ramos. E os australianos, americanos, não sei se tanto, culturalmente não sei se falar, mas o australiano bebe bastante vinho. Sim. E está vindo uma comunidade australiana grande para Poços por conta das minerações. Eles também podem estar ajudando a impulsionar a economia do vinho aqui. Tá aí, meu amigo, estou te dando a minha palavra. Pode contar com a gente, o que a gente puder fazer para contribuir também, estaremos lá. Conto, com certeza, que vocês que estão na linha de frente, que entendem, né? A gente tem só que ajudar vocês a estarem voando e ajudar o município. Tá aí, minhas confreiras e confrades, o vinho, ele é encontro, memória e oportunidade. É tempo e é emoção. E você que nos ouve aí, qual foi o vinho que marcou a sua história? Conta aqui pra gente.
E falando de histórias que emocionam também, a Trebbiano Vinhos é referência em curadoria, atendimento e descobertas. Uma loja que entende o consumidor e transforma cada garrafa em uma experiência especial. Trebbiano Vinhos, escolha com confiança, brinde com prazer. Na Trebbiano, cada prateleira revela descobertas. De rótulos especiais de vinhos a uma seleção incrível de bebidas nacionais e importadas. Aqui você encontra queijos frescos, pães artesanais, carnes nobres, doces e delícias que transformam qualquer ocasião. E para quem valoriza saúde e qualidade, os produtos Lete e a linha natural da casa são puro cuidado e sabor. Trebbiano, tudo o que você ama com carinho em Poços de Caldas. E voltamos. Franco, a gastronomia ele é um dos motores do turismo moderno. É uma das formas mais poderosas de atrair pessoas, criar identidade e gerar aquela memória afetiva. Vamos falar então um pouquinho de gastronomia como produto cultural, como pilar turístico e também como uma oportunidade econômica. O que você acredita, Franco, que faz de Poços ser uma cidade tão forte nesse setor quando a gente compara lá nos primórdios do nosso turismo para os dias de hoje? O turismo de Poços, né, é a origem termal, a qualidade de vida, e é onde todo turista precisa se alimentar. Acho que Poços conseguiu absorver bastante essa demanda. Eu vi uma melhora grande de uns anos para cá do nível de serviço, de opções para o turismo e para a população de Poços também. E Poços, por ser uma cidade maior da região também, ser uma cidade que já naturalmente acaba atraindo a população dessas cidades vizinhas para cá, acabou impulsionando o comércio. A gastronomia, lógico, é um grande comércio, né, os restaurantes, né, mas isso acabou vindo junto com Poços ser a cidade turística e, naturalmente, se criou a gastronomia, aonde hoje eu entendo que está melhorando a qualidade. E isso é nítido mesmo, porque a gente percebe a quantidade de restaurantes atuantes com boas cartas de vinhos, um ótimo serviço e uma gastronomia de ponta que se compara com qualquer cidade grande. Tem muitos restaurantes se destacando, mas ainda falta um detalhe, que é aquele tendão de Aquiles que eu preciso botar na mesa esse assunto para que a gente possa discutir como melhorar ele, que é a falta de qualificação técnica da mão de obra. Como que o poder público ele pode estimular os restaurantes, bares e hotéis a investir em treinamento e capacitação pessoal? Fábio, esse é um problema que não só do setor de gastronomia, do comércio, da industrial, acho que é um problema, e não só de Poços também, né? Problema, do mundo, né? No mundo. E assim, o fator humano ele é muito importante, porque por mais que a inovação e a tecnologia venha avançando, o ser humano é primordial para executar o serviço. E principalmente um serviço de atendimento, que a gastronomia exige muito, além da... Tem a cozinha, lógico, todo o dom dos chefes de cozinha, mas o atendimento com o cliente ali é primordial para o sucesso de um negócio. E o desafio é único, capacitação. É treinar, é valorizar também, que não adianta também exigir uma capacitação pagando pouco, remunerando pouco. Eu acho que tem que ter um equilíbrio de valores aí para incentivar pessoas a querer trabalhar naquele setor ali e se sentir valorizada. Hoje a gente sabe que tem muita rotatividade enorme, tem uma falta de pessoas enorme, mas o setor privado tem que fazer a sua parte também. A gente tem aqui em Poços o Senac, um baita parceiro para vários cursos. Tem o Senai vindo mais para a indústria, né? Mas o Senac mais para o comércio. Está tentando conversar com o Senac, trazer uma escola própria para cada de gastronomia, onde vai estar treinando toda essa cadeia que é necessária, mas o desafio acho que é único: capacitação e valorização. Eu lembro, quando eu conversei com o Leonardo Severini, ele falou, inclusive, que não sei se é o presidente do Senac ou um diretor, não vou me lembrar qual é a atividade profissional, é um amigo aqui, cidadão aqui de Poços de Caldas, né? Do Donato, né? Isso. E ele falou, tem o telefone dele, é só ligar para ele, Fábio. Só que a matemática ela tem que fechar, tem que ser viável, tem que ter pessoas para gerar uma demanda. Inclusive, antes de ontem, a gente concluiu aqui o 87º curso básico de vinhos da SB Somos, Sociedade Brasileira de Sommelier, aqui em Poços, que a gente fez ali no Roots Restaurante, foram 5 aulas. E isso vai transformando assim, a visão dos profissionais em relação ao serviço de vinhos e em relação à cidade, às oportunidades também, porque em terra de céu quem tem um olho é rei, né? O cara se destaca, ele vai querer ganhar mais.
Porém, essa matemática, às vezes, ela se torna cara para ele, porque ele vira e fala assim, foi um curso que custava R$ 1.100 ou R$ 990 à vista. R$ 1.100 em 6 vezes ou R$ 990 pagamento à vista. Então, às vezes, o dono do restaurante vira e fala assim, eu vou investir no cara e aí o cara me abandona para ir trabalhar em outro restaurante. E, às vezes, o garçom vira e fala assim, eu não vou comprar esse curso porque eu não sei se eu vou ser sommelier. Às vezes amanhã eu quero vender sapato, vender chinelo, não vou ficar na área, etc. Tal, e às vezes não tem essa fidelidade. Como é que você enxerga iniciativas como essa, por exemplo, da SB Som? Porque o professor está vindo de Campinas para dar as aulas, né? Tem um custo operacional. Não é fácil a gente chegar num curso tão acessível, né? Como é que você enxerga essas iniciativas por meio também da política pública? Eu não sei se isso é possível, por exemplo, eu sei que via Senac via Sebrae também, mas com iniciativas privadas, daria para a gente fomentar a possibilidade de ter uma união, seja através do poder público ou iniciativas com associação comercial, sindicato de hotéis, para a gente poder viabilizar cadeiras, para a gente aumentar a quantidade de pessoas que sejam capacitadas, para a gente ter uma oferta de pessoas preparadas para os empresários contratar? Fábio, atitudes como essa é louvável, principalmente está fomentando o treinamento, a capacitação. Tem 2 cenários. O primeiro, entender que curso é investimento, não é custo. E o desafio é a retenção. O que retém um funcionário teu? Ele está bem acolhido no lugar de trabalho dele. É um risco ele sair? Sim, mas se você tiver feito um trabalho de retenção razoável, ele vai querer ficar, ele vai ser valorizado. A gente tem uma parceria muito grande, lá no Senac, no Nadim Donato. Ele é presidente da FEComércio. Isso. Grande parceiro, tive uma reunião com ele sobre esse assunto semana passada. Precisa da somatória de forças, poder público e privado e o Sistema S. Já, pela Secretaria, a gente já até financiou cursos voltados mais para a indústria, para a população ter o curso de graça. A Prefeitura pagando o curso. É difícil arrumar gente. Teve êxito, foi legal, mas é um trabalho de convencimento, né, para as pessoas estarem se capacitando. Acabou que teve um êxito. Mas esse curso tem que ser rotineiros. Não pode lançar um curso e não ter outro. Sabe? E o setor privado é essencial para isso, porque é um investimento que ele vai estar fazendo no negócio dele. Não adianta ele também reclamar da mão de obra e no mercado aí sem investir, querer contratar uma pessoa que vai estar no nível que ele quer. Ele vai ter que pagar, ele vai ter que investir. E ele investindo, melhorando o atendimento, ele consegue subir o preço do produto dele, ele consegue atender melhor o cliente. Então, é uma cadeia isso aí. Não pode desgarrar um dentinho da engrenagem se ela quer, mas é uma cadeia que a gente consegue enxergar ela no papel. Agora tem que tirar do papel e pôr na prática. Eu também vejo, além do dia a dia, né, porque a cidade ela tem uma força muito grande com o turismo, mas também ela tem a economia própria. O cidadão aqui no meio de semana, que vai no restaurante, que frequenta e quer comer bem, quer beber bem. E o restaurante ele abre lá de segunda a segunda, então na segunda-feira, na terça-feira tem que ter um funcionário. Então é muito importante ter essa mão de obra por causa dos eventos gastronômicos que movimentam fortemente a nossa economia, traz gente do mundo inteiro para cá, então a gente precisa ter mão de obra, que às vezes são eventos pontuais, e você precisa ter um grupo de pessoas ali que saibam fazer aquele serviço. E eu não tenho dúvidas que a gente profissionalizando, ampliando e diversificando a quantidade de pessoas de mão de obra, a gente vai ter cada vez mais um atendimento melhor. Um outro assunto que é uma pauta muito forte da Eno Experiências é a criação, que a gente já vem conversando isso já há muitos anos, talvez até mais de uma década. Eu lembro quando eu estava no Convention, acho que foi em 2013, fazem 12 anos que a gente conversava sobre isso. Eu conversei com isso com o Sérgio, com o Paulo Ney também, disse que já tem alguns estudos, que é um centro de convenções voltado para a gente realizar os eventos aqui, onde a gente possa, por exemplo, trazer congressos de gastronomia, né, fomentar uma economia regional, pegando os nossos ingredientes. Eu já vi que foi feito ali na pracinha da Vila Cruz, por exemplo, produtos orgânicos, né? Isso é muito legal. Então, se a gente conseguir ter ocasiões como essas para a gente estar multiplicando o nosso ingrediente e capacitando também o dono do restaurante, o chefe de cozinha, a fazer a manipulação correta, a transformação disso, a gente dá um salto muito grande. Como é que está essa pauta? Eu sei que é desafiador, mas é uma coisa importante para o setor de vinho e de gastronomia. A pauta da criação do centro de convenções. E também, qual que é a sua visão sobre a real necessidade de um centro de convenção para atrair eventos maiores? Posso, sim, tem mapeado
necessidade, que Poços hoje virou um centro regional de grandes congressos. Tem muito congresso em Poços, a gente não tem ideia de tantos congressos que acontecem aqui em Poços, setorizados, odontologia, teve um de café esse grande semana passada da Embrapa. Então, tem muitas coisas acontecendo. E isso acaba usando o que tem hoje. Você tem a rede nacional, lá o Senacom, que é gigantesco, aquela área. Muito bom. Tem o Palace, que é lindo. E eu entendo que isso tem que ser impulsionado pelo setor privado. O setor privado tem que investir, explorar isso para estar atraindo os clientes. Eu não vejo o poder público sendo o executor da construção de um centro de convenções para ele mesmo cuidar. Acho que não cabe ao setor público ter mais um ativo para ele administrar aquele ativo, que daqui a um tempo vai estar sucateado, a manutenção fica cara. A gente tem aqui exemplos reais, né? A gente tem a URCA aqui em Poços, prédios municipais, que é muito difícil a gestão. Isso não é culpa de ninguém, o poder público ele é mais engessado. Então, eu vejo que o setor privado, estando antenado a esse cenário e vendo que vem crescendo, com certeza, quem der esse primeiro passo vai estar bebendo água limpa, como a gente fala, vai estar atingindo um cenário próspero e promissor. Então, porque a gastronomia, ela é realmente parte da identidade de um destino turístico. Eu sempre falo assim, você quer conhecer uma cidade, a gastronomia ela reflete a cultura de uma sociedade. Sente à mesa do restaurante e veja lá o que vai ser servido e como você vai ser atendido. Porque eu tenho certeza absoluta que a gente já tem realmente uma visibilidade mundial. Eu já tive a oportunidade de estar em outros países, falei que eu era de Poços de Caldas, as pessoas falam, que bacana. Tivemos em Portugal agora recentemente, fomos lá em Caldas da Rainha, que é uma cidade co-irmã, e o pessoal, Poços de Caldas, tal, isso é muito legal porque realmente faz com que potencialize esse trabalho que a gente tem essa missão aí de transformar Poços numa referência gastronômica regional. Nessas entrevistas que eu fiz, tanto com o Paulo Ney quanto com o ex-prefeito Sérgio, eles disseram assim, o turismo ele é uma mola mestra da economia. Eu lembro quando o ex-prefeito falou assim, ele fez uma analogia e com dados estatísticos reais, que na temporada em Gramado passa 8 milhões de turistas. E que aqui, o último dado que ele teve, passou 1 milhão. Gramado tem 40 mil habitantes, aqui tem 170 mil habitantes, pelo IBGE, fora o flutuante. Sim. É 4 vezes maior que Gramado. E o projeto estava no escopo, né, para quadruplicar o nosso turismo aqui, ou seja, sair de 1 milhão para 4 milhões. E depois eu conversei com o Leonardo Severini e ele mesmo falou, Fábio, eu tenho um pouco de receio nisso, porque não é quantidade, é qualidade. Não adianta a gente querer saltar de 1 milhão para 4 milhões, para 8 milhões, se a gente não estiver preparado estruturalmente para esse crescimento. Porque a gente tem aqui rodovias maravilhosas, né? A gente está do lado de... Se a gente for pegar São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Franca, as cidades ao entorno, próximos aqui a 150 quilômetros de distância, Pouso Alegre, Varginha... Cara, a gente pega isso em PIB do Brasil, economicamente falando, a gente está numa região muito favorecida para isso, né? E com estradas maravilhosas para vir até Poços de Caldas. Você citou da iniciativa privada. Então, qual que é o papel realmente? Vamos falar para o pessoal, principalmente das associações, que fica mais fácil para a gente não trabalhar diretamente para o empresário. Qual que é o papel, então, da iniciativa privada na construção dessa identidade gastronômica? Como que a gente une todo mundo para fazer esse despertar e todo mundo entrar numa onda só? Posso ser os números, é isso mesmo, 1 milhão de turistas, uma média. Mas aqui tem aquele cara do turismo de um dia, né? Por causa dessas regiões, muita gente vem passar o dia e volta. A gente não tem mensurado esses números exatos. Então, você tem, em cima dos leitos, que você tem uma métrica, né? Você tem o consumo, mas esse turismo de um dia acaba dobrando esse número aí praticamente na ponta da régua. Mas tem que melhorar. Eu acho que, para estar atraindo o turismo e segurando ele aqui em Poços, precisa de investimento. Precisa de hotéis, porque hoje você tem uma rede hoteleira aqui em Poços, que tem acho que 12 mil leitos, 11 a 12 mil leitos de quartos. Então, isso na alta temporada e nos feriados, ele fica 100% lotados. Só que na baixa temporada ele cai para 50%. Para chegar aos 4 milhões, ele tem que ter um equilíbrio aqui de ocupação. Ele vai bater 100% na alta temporada, isso é fato. Mas na baixa temporada ele não pode ficar em 50%. Ele vai ter que chegar aqui no 80%, para ser mais linear, para chegar no número maior. Não tem como você pôr aqui, onde já está 100%, trazer mais gente. Aí vai estourar o sistema da cidade todo. Nós temos que trazer essas pessoas para aumentar esse número
em baixa temporada. Aí você vai chegar nos 4 milhões. Isso é que é importante, é realmente a gente dar um passo de cada vez e vir ajustando, até mesmo essa questão do calendário dos eventos, que a gente vai falar no próximo bloco, para realmente adequar essa nossa estrutura a esse crescimento. E para a gente fechar, então, esse bloco, meu querido, como é que você enxerga o futuro gastronômico de Poços de Caldas nos próximos anos? O futuro gastronômico, a gente fez, né, uma consultoria com o Sebrae e não identificou um prato com identidade de Poços. Não tem esse prato, tem a cara de Poços. E sim um sopão, né, uma salada. E eu acho isso positivo. Eu acho que a diversidade é positiva. Eu acho que o Poços ele pode ter um futuro gastronômico tendo diversidades com qualidade. Você tendo uma boa pizza, você tendo um bom peixe, você tendo uma macarronada, que é forte da origem italiana, você tendo um leque, uma comida mineira. Acho que o Poços pode ser, como numa família, no turismo, cada um tem um gosto diferente, pode ser trazer isso como positivo, essa diversidade gastronômica. Acho que seria um futuro. E uma coisa bacana também, complementar o que você está falando, que é uma opinião, agora é uma opinião minha, como Poços está no topo do vulcão aqui, cada cidadezinha aqui do lado tem uma questão diferente. Você vai em Caldas, aí tem queijo, tem doce. Você vai em outra cidade, são outros pratos e tal. E a gente integrando, criando-se uma macro-região de Poços de Caldas, aí que vai diversificar ainda mais. Então, realmente, crescer a gastronomia até regionalmente falando, pegando um pouquinho de cada um para essa identidade, pode trazer o storytelling até mais gostoso para o turista. Sem explorar essa cozinha criativa, essa agricultura familiar que tem muito forte, que também explorar esses produtos e valorizar eles é um caminho. Muito bem, meus amigos, tá vendo? O vinho, ele é uma extensão da mesa, e a mesa, ele é o palco da vida. E você que nos ouve aí, qual foi a melhor harmonização da sua vida? E falando em harmonização, claro que eu preciso falar do Polenta, Vino e Cucina. É uma cozinha italiana, são jantares harmonizados e taças, tudo na medida certa. Polenta, Vino e Cucina, onde o vinho se sente em casa. No Polenta, Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta, Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. E voltamos. Franco, agora aqui começa o coração desse nosso episódio. Você assumiu a Secretaria de Turismo em um dos momentos mais importantes da cidade. Nós temos um movimento crescente de enoturismo também na região, que está em conjunto com a concessão dos pontos turísticos, que está realmente fazendo Poços de Caldas ser alcançada por todo mundo. Então nós temos aí um potencial macro-região turístico, nós temos os eventos, uma hotelaria forte, atrações culturais, a gente tem muitos artistas que representam bem a nossa cidade, e uma natureza abundante. Nós estamos assim no centro de Poços de Caldas, você olha para essa montanha e vê o Cristo Redentor, que isso é um privilégio para a gente, né? E claro, agora tem essa projeção internacional também por causa das terras raras, que está atraindo pessoas do Brasil e do mundo para cá, né? Vamos então explorar tudo isso com profundidade, que é o bloco que realmente eu acredito que você vai surfar com mais intensidade. Como é que você encontrou a pasta da Secretaria de Turismo, já dentro até do plano, quando o Paulo Ney fez a nomeação, ele já tinha mais ou menos o escopo de que tipo de trabalho que ele ia fazer, e quais são as suas primeiras prioridades para seguir firme na frente dessa pasta? Fábio, vamos lá. Eu estou na prefeitura há 5 anos, acho que é bom puxar um pouquinho a minha origem dentro da prefeitura, e como secretário, finalizando no 3º ano agora. Então, uma experiência de gestão pública, onde eu trouxe a minha experiência do setor privado para dentro. Eu tenho uma experiência de 30 anos aí, trabalhando com a minha família, com meu pai, uma experiência política grande dentro da Caldense, que a Caldense é um clube muito grande e uma política muito ativa também. Então, isso eu juntei tudo num bolo e vim para a prefeitura, o convite do Sérgio, e agora continuando com o Paulo. O trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ele já vindo sendo bem feito, graças a Deus, muito bem feito, muito bem estruturado. E sim, não é porque você é um secretário, você não acompanha o trabalho dos outros.
e turismo ali, cultura, esporte, a gente acaba, até por gostos pessoais, você acaba acompanhando o que vinha acontecendo e sempre entendi o turismo como indústria. Eu acho que o turismo é uma indústria, né? Você entende, mas é uma indústria, sim, e tinha muito a ver com o desenvolvimento econômico. É uma mola propulsora da economia tranquilamente e muito forte. Mas é muito mais do que isso também. Então, quando eu entrei na pasta, eu falei assim, não é só isso, eu sei que não é só isso. Lógico, não foi uma transição programada, foi um fato que aconteceu e o Paulo, de imediato, me chamou, já vou te nomear lá para você já entender o turismo como indústria, entender na pasta, para ver futuramente mesmo a gente fazer essa junção de fato, até de forma de lei mesmo, de forma burocrática, fazer essa junção. Então, hoje o cenário atual é esse, ainda estou tateando muito a pasta de turismo, porque tem uma equipe muito boa, tem uma equipe já consolidada lá dentro, que vem fazendo um bom trabalho. Então, você não pode chegar e mudando, e muito menos com pouco conhecimento, experiência na área do turismo, de fato, sim, né? Então, você tem que conhecer a equipe, conhecer as pessoas, e vim numa época de muitos eventos, né? Entrei numa semana antes do aniversário de Poços, o Natal engatilhado, o Carnaval, já pensando no Carnaval do ano que vem. Então, isso acaba tomando muito foco da Secretaria para efetivar esses eventos. Mas, junto a isso, a gente já está estudando, vendo algumas coisas a mais, porque o turismo é muito mais do que isso, ele é muito forte. Então, isso aqui é uma crescente, ele vai crescer. Se falar para você hoje que eu já tenho uma opinião formada e já dar uma opinião forte no que vai ser feito ou não, ainda não tenho essa clareza. E sim, está somando forças com toda a experiência. E com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, assim, eu estou com as duas, né? Então eu tenho que somar força, eu tenho que dar sinergia nas duas para ter um ganho de trabalho. Se eu ficar correndo um pé em cada uma hora vai cansar. Então você tem que juntar, dar essa sinergia para o desenvolvimento econômico e o turismo crescerem juntos. Não vai ser um ou outro, um vai puxar o outro, né? Eu acho muito legal também, porque eu vi recentemente até uma foto, um post que você fez com o prefeito, com o secretário do governo de Minas, numa basílica aqui em Poços de Caldas, e tem essa aproximação muito boa, apesar da gente estar a 450 quilômetros de Belo Horizonte, o governo de Minas está olhando muito para Poços de Caldas e está procurando agir, né? Ter atitudes que venha no sentido do crescimento realmente do turismo aqui e, inclusive, cobrando um comportamento nosso aqui em sintonia com o Estado para que a gente possa estar cada vez mais fortalecendo o Estado de Minas, que ganhou agora um prêmio recentemente como um dos locais mais citados para ser visitados no mundo, né? E o único estado que foi citado foi o estado de Minas Gerais. Conta isso para a gente. Poços, ele foi uma conquista, essa aproximação com o governo estadual. Antes não tinha, foi uma busca mesmo de trabalho, de ambiente, estar conectando com o governo do estado, e hoje é muito parceiro, a gente tem as portas abertas lá, eles têm as portas abertas aqui. Até eles falam, hoje Poços é a primeira prateleira. Eles vendem Poços como primeira prateleira lá. Isso é importantíssimo, porque o Estado ele proporciona políticas públicas para o município, onde ele vai te impulsionar para algumas políticas públicas estaduais. Eu falando do desenvolvimento econômico, a gente faz parte de todos os programas que o Estado tem voltado para a economia, e Poços faz parte. É Cidade do Futuro, é Rede Sim Mais Livre, tem entre outros programas que a gente faz parte, porque o Estado proporciona isso com a gente. Mas se você não está conectado, você não fica nem sabendo dos editais, das propostas. E, com certeza, o turismo vai vir junto, né, nesse embalo para estar conectado ao Estado, que Minas Gerais teve uma crescente turística grande, você vê até pela mídia, né, vários pontos mais visitados, o mundo falando de Minas Gerais como nunca foi falado. Então, a gente tem que surfar essa onda, a gente não pode piscar e o Estado crescendo e o Poços ficando de fora disso. A gente tem que estar colado neles. E são lugares lindíssimos, né? Se a gente for falar das cidades, eu vou ser injusto, né, de citar uma e não citar outras cidades mineiras, porque eu vou ser justo. Esse queijo aqui, por exemplo, que está aqui na mesa. As pessoas, o queijo Minas. Sim, eu sou mineiro, adoro queijo Minas, está tudo certo. Mas esse queijo aqui é o queijo da cidade de Alagoa. Uma cidadezinha com 4.000 habitantes aqui no sul de Minas, que está ganhando o título de um dos melhores queijos do mundo. Então, assim, às vezes aquele produtor rural, ele não sabe o tamanho do potencial que ele tem. Por quê? Porque ele está tão fechadinho ali no território dele ali, e aí uma pessoa que tem uma visão olha e fala, cara, olha isso aqui dá para explodir. E aí dá essa explosão de sabor e de conquista que beneficia todo mundo. E eu percebo também uma coisa que, quero citar essa entrevista que eu fiz com o Paulo Ney, inclusive, que eu perguntei para ele sobre a criação de uma macro-região
de enoturismo, envolvendo Poços de Caldas e as cidades vizinhas. Ele até citou o trabalho do Sebrae, que está sendo feito esse estudo. Ele gostou muito da ideia e está muito ativo. E tem uma participação muito grande da Secretaria de Turismo, inclusive, junto a esse trabalho do Sebrae. Poços tem muitos hotéis, que a gente estava falando no bloco anterior, que as cidades vizinhas não têm. E as cidades vizinhas têm muitas vinícolas que não tem, e Poços não tem essa vinícola aqui na cidade. Então, o turista, quando ele chega aqui, por ser uma bebida alcoólica, muitas vezes o que ele tem que fazer? Ele vai ter que alugar um carro, uma van, para alguém levar ele lá para poder passear, né? Como que a gente pode transformar isso num produto turístico em conjunto? Como é que a gente integra todo mundo aí? O Fábio, já tem algumas coisas muito boas acontecendo. A gente é conveniado ao Caminhos Gerais, que é uma associação organizada que fomenta esse turismo regional. São 14 cidades do Caminhos Gerais. Paralelo a isso, também o Sebrae tem o programa da região vulcânica. A gente até teve um curso essa semana, pega acho que 8 cidades de Minas e 2 do estado de São Paulo, 4 do estado de São Paulo, mas assim, então você tem 2 programas paralelos no mesmo objetivo, falar em macro-região. Então, o Caminhos Gerais é muito bem organizado, ele é um parceiro do município, e o Sebrae também voltando para a região vulcânica. Então, isso já está acontecendo, está sendo estruturado com rota vulcânica, com troca de experiências de gastronomia, com troca de experiências de economia também, entender o que cada cidade tem de bom ali, está somando, se ajudando. Então, isso já vem acontecendo, vai estar incorporando, e é um trabalho contínuo, né? Tem que usar, sim, os parceiros, usar essas associações para dar celeridade aos processos, mas isso já vem acontecendo e muito bem feito. É legal a gente falar sobre isso, porque eu lembro também de um evento que acontece, que todo mundo acha que nasceu em Campos do Jordão, mas não, ele nasceu na cidade vizinha, que foi o Festival de Gastronomia, e aí foi uma união da Secretaria de Turismo com a Associação Comercial da cidade, começaram o primeiro festival da truta e do pinhão. E aí aquilo ali, que era uma coisa bem pequenininha, bem embrionária, levaram para 4 restaurantes do Capivari, lá em Campos do Jordão. Tá. E eu estou falando isso porque eu era fornecedor de vinhos na época. Eu vivi isso daí. E aí muita gente era meio contra, tal, porque era uma cidade pacata, cidade do alto da montanha, que é para o pessoal descansar, tal, ia fazer uma movimentação muito grande na cidade, talvez ia tirar a identidade de uma cidade turística, de descanso. E aí deu um boom, tamanho, que eles criaram 4 festivais de gastronomia, um por temporada, e isso derramou a montanha. Assim nasceu Monte Verde, né, toda a região, tanto para o estado de Minas quanto para o estado de São Paulo. Derramou lá a montanha. E Poços tem, geograficamente, mais ou menos isso também. Dá para a gente, sim, fazer isso aqui para o estado de São Paulo e o estado de Minas. Então, eu torço muito e, mais uma vez, me coloco aí à disposição para que a gente possa contribuir na junção do vinho para fortalecer a gastronomia e esse trabalho. Hoje, um outro ponto que é importante é que muitas pessoas têm muitas ideias e atitudes mesmo, né? A gente tem alguns players que produzem eventos aqui em Poços de Caldas há décadas, né? E grandes eventos, inclusive. Você pega aí a Flipostos, por exemplo, que manda postos para o mundo, né? Só para o Brasil, para o mundo, né? E são eventos anuais assim, na cidade, que tem um calendário já bem definido, né? E um dos papéis da Secretaria de Turismo é exatamente ajustar esse calendário, para que a gente possa entender o todo da taxa de ocupação dos hotéis, essa estrutura de cidade, né? Deslocamento, como acomodar bem o turista. Como é que a gente consegue organizar esse calendário? Desafio para o secretário de Turismo, para potencializar essa divulgação no aumento do fluxo turístico e melhorar a distribuição ao longo do ano, conforme a gente falou no bloco anterior. Não concentrar isso tudo em alta temporada. É um desafio, de fato, tem que ter um calendário unificado. Turismo, cultura, esporte, junto, também tem eventos esportivos. E com esse calendário unificado, ver a sinergia que um evento pode ter com o outro. Pode ser que eventos possam acontecer na mesma próxima data, que um vai somar com o outro. Pode ser que eventos que não. E a minha opinião pessoal, eu sou muito a favor que evento tem que ser setor privado. Acho que o município não tem obrigação de organizar evento. O município tem a obrigação de deixar o solo fértil, organizado e explorar os eventos que o setor privado organiza. Ele não é surfar a onda, porque acho que não é pejorativo, mas o município ele tem que ganhar dinheiro junto com o setor privado, mas o setor privado que tem que organizar. Não é explorar ele. É o setor privado trazer o turista,
tem mais facilidade em contratação de estrutura, tem mais facilidade em contratação de artista, tem que ter interesse na ponta, ele ganha dinheiro, sim, mas ele vai investir para aquilo também, e o município ganhar com isso. Eu não vejo o município, uma opinião pessoal minha, não falo em nome da secretaria, Sim. mas que o município tem a obrigação de organizar eventos. Acho que o setor privado, sim, tem que impulsionar esse setor com o apoio do município. O apoio institucional, o apoio de divulgação, deixar o ambiente fértil para que esses eventos darem certo. Com isso, você ganha qualidade, ganha potencialidade e você ganha na ponta uma melhor qualidade de trabalho. E você tem uma personalidade super agradável. Você é uma pessoa que tem uma habilidade de lidar com pessoas incrível. E eu não tenho dúvida que você está numa pasta muito correta, dado ao teu comportamento. Você pode ser esse líder, Franco, de trazer todo mundo sob a tua liderança para compreender isso. Traz os organizadores de eventos, sim, junto com a associação comercial, junto com o sindicato de hotéis, junto com a Contour. Sim. Pega todo mundo, pega lá o Convention Visitors Bureau. Não, e vou além. Pega o corpo de bombeiros, pega a vigilância sanitária, né, a Secretaria de Saúde, a lei de zoneamento dos serviços públicos, para a gente entender todo esse território que a gente tem. Alguém tem que puxar essa fila. E eu não tenho dúvidas que o secretário de Turismo, ao ele puxar essa responsabilidade, eu sei que assim, o cargo de secretário de Turismo ele é temporário, né? Porque ele está ali, acabou, passar, já. Passa. Mas se as pessoas conseguirem entender a importância dessa atividade como liderança e todo mundo comprar a ideia e remar junto na mesma direção, vai ser bom para todo mundo. E em muitos destinos, a secretária de Turismo, ela realmente não executa os eventos, ela faz exatamente o que você está falando, ela promove, ela articula para fortalecer. E é um caminho realmente que Poços precisa para engrandecer, para a gente ter os eventos cada vez melhores, porque a iniciativa privada, o Paulo nem falou isso, o poder público não atrapalhando, ele já está ajudando. Né? O poder público, ele tem por lei, até lógico, tem que ter essa responsabilidade, mas ele não é um setor rápido, e nunca vai ser. Ele tem suas morosidades. E o setor privado ele é mais dinâmico, ele tem o interesse próprio dele de ter um lucro, que é de fato é de jeito real dele, mas com isso ele vai estar trazendo coisas boas para o município. Só voltar um pouco na tua fala, tem uma fala que o Paulo nem usa muito. Relacionamento é tudo, Fábio. Eu tenho isso na minha vida como primordial, entre o respeito às pessoas. Ter opinião divergentes é normal, mas você consegue se relacionar bem mesmo tendo opiniões diferentes. Então, relacionamento é tudo. E gestão de pessoas. Todo mundo é importante no ambiente. Nem mais ou menos. Todos têm a tua importância. Então, você pondo todos no mesmo nível e dando uma escuta para todo mundo, vai chegar num fator comum na frente. Lógico, vai ter um ajuste a ser feito. Então, e a secretaria é para isso. A gente tem que ter relacionamento com todo mundo, a gente tem que ouvir os lados, cada um vai ter seus interesses, mas o interesse comum é que Poços ganhe e todo mundo ganhe. Eu lembro da última pergunta que eu fiz para o Leonardo Severini aqui no podcast, e falei para ele assim, principalmente vindo dessa nova onda de empresários mais jovens, que cada vez quer o resultado mais rápido, são muito mais imediatistas, inteligência artificial, então nem se fala. E como que equilibrar a responsabilidade dele, que é presidente da ABAD, da UNEX, frente a toda essa cobrança dessas novas gerações de empresários que querem resultado cada vez mais rápido. E ele falou assim, Fábio, eu sou contra essa opinião, não concordo com isso, e vou dizer sim. A gente precisa ter um pensamento muito ágil, muito rápido. A gente tem que saber olhar tudo, ficar atento e perceber cada movimento de forma muito ágil. Mas é uma caminhada. É uma construção gradativa e ela tem que ser consistente. Ela não pode ficar oscilando, sobe, desce. Começa, depois muda o secretário, para. Aí depois vem outro secretário, sobe. Depois e para. Tem que ser consistente, porque daí você faz um trabalho sólido. Né? A base, né, Fábio? A base estando forte. Eu sou muito a favor do básico bem feito. Acho que o básico bem feito ele chega ao extraordinário. Quem pensa muito alto, que é legal, bacana, também até admiro muito, mas se a base não está bem feita, você não faz o básico. Daí você vai e volta. Você fica aquela oscilação de trabalho. O básico, estando bem feito, na prefeitura, na tua empresa, estando sólido, ele vai prosperar. Mais devagar, mas vai. Ele vai encorpando, ele vai dando um passinho. Lá no final, você vai caminhando tanto que eu já caminhei, tanto está ficando bom. Do que acelerar e morrer da linha de chegada.
Olha, você colocou um outro ponto também super importante, que é essa questão do trabalho bem feito, né? A minha atividade como gestor também tem algumas décadas aí, sempre trabalhei com muitos números. Tanto eu conversei com a Silmara Bonafé, quanto da Prisma Eventos, quanto com a Gisele da GSC, e ambas falaram sobre isso, que é muito importante a gente medir o fluxo turístico real, tentar pegar por evento, cada evento, quantas pessoas esse evento está trazendo. Porque é difícil mensurar, né? Gramado investiu muito nisso. Eles conseguem hoje, com base mais ou menos como se fossem umas roletas, assim, ter esses números, esses dados estatísticos. E, de novo, há necessidade dessa união com a rede hoteleira para saber quanto, né, a taxa de ocupação, o próprio comércio, os Airbnbs e bookings da vida aí, né, o que chegou, a entrada da cidade, quantos carros entraram, quantos carros saíram, ou seja, esses dados estatísticos para que os gestores tomem decisões muito importantes. Você acha que é possível implementar sistemas modernos de medição em eventos, pontos turísticos e entradas de turistas na cidade? Com certeza, Fábio. A inovação está aí para isso, né? A gente tem que usar a nosso favor a inovação, existe já ferramentas para isso. Os dados é difícil consolidar. Você tem vários dados soltos, né? Você tem que consolidar para ter um dado mais real. E tem que ter dados para você ter gerência. Quem não tem medição, você não consegue ter a gerência da outra ponta. Mas é um desafio, porque você tem que estar consolidando o setor hoteleiro, fluxo de entrada da cidade, fluxo de eventos. Então, você tem que buscar a inovação de tecnologia, até com as academias. Quando eu falo academias, é PUC, Instituto Federal, Unifal. E eles, claro, é uma ferramenta também, está somando ao município. Falar que o município vai conseguir fazer isso a curto prazo, mentira. A gente vai ter que fazer uma licitação, vai ter que entender o que vai contratar. Mas, sim, uma associação comercial, medir os dados do comércio, ver o público que está comprando da cidade, não é através do cadastro. Os hotéis, de qual setor, de qual região que está vindo mais das cidades, se é trabalho ou é passeio, e as entradas da cidade para ver o fluxo de rodovias. Você tem algumas pontas, depois consolidar todo mundo. Então, porque o turismo de experiência ele cresce no mundo inteiro. E eu não tenho dúvidas que quando a gente tiver esses dados estatísticos, né, por perfil de turista, quanto que ele gastou na cidade, ticket médio e tal, dá para a gente, até para a iniciativa pública, ver assim, cara, aqui é um investimento que eu posso fazer, porque tem que ter iniciativa, a gente sabe que não é... A prefeitura não pode chegar lá, está aqui o dinheiro, o cheque em branco, vai lá e gasta. Não, tem que ter licitação, tem todo um processo legal para que isso possa acontecer, senão vira bagunça. Mas, assim, o grande desafio é, por exemplo, assim, dar um tiro certo. Sabendo que a gente vai investir nisso daqui, a gente vai ter esse alcance. Por quê? Porque a pessoa vem, ela compra na loja, gera imposto para a cidade. Sim. Né? Vai ao restaurante, é o ISS ao serviço, ou seja, é dinheiro que tá movimentando ali. Na sua visão, você acha que a gente vai demorar muito ou, de repente, a gente pode criar uma onda aí? Por isso que, de novo, que eu falo dessa união, de trazer a associação comercial, o sindicato de hotéis, as universidades, né, numa discussão para falar assim, gente, isso aqui é importante. A gente não sabe como é que a gente vai licitar, porque tem a lei de responsabilidade fiscal, tem o orçamento da cidade, que a gente tem toda uma previsão, o prefeito tem que participar dessa decisão, porque é um investimento, de repente pode ter dinheiro estadual ou até mesmo federal, mas também a gente pode trazer a iniciativa privada para estar junto, dado a importância que é isso para a cidade, que pode impactar para todo mundo. Como que a gente dá o pontapé inicial, dá aquele chute na bola inicial para esse estudo? Fábio, sim, acho que tem que ser de imediato. Eu não sei te falar se já tem alguma coisa andando e parou no meio do caminho para trás. Na verdade, não tem essa informação agora. Mas isso tem que ser de imediato. Mas tem que trazer todo mundo junto para o jogo. O convention, a associação comercial, a associação de bares e restaurantes, para estar organizando um bem comum e eles estarem ajudando o município também. Ontem eu estava no evento do convention, falei com estava o Renato e o Ricardo lá, um ex-secretário da Setur, que vive o turismo no dia a dia. Tem uma experiência do turismo. Falei, cara, a gente tem que estar muito mais próximo, mas muito mais próximo. Falei para eles ontem, né? O convention tem que estar próximo da secretaria, junto com o Contur, tem que pôr todo mundo no mesmo ambiente para pensar junto. Não adianta também só cobrarem a prefeitura, a secretaria, exato, querendo uma coisa legal. Legal, bacana, a gente está lá para isso também. Mas o ganho de qualidade, eles estando junto com a gente, é muito maior. E eu tenho certeza absoluta que são pessoas incríveis. Eu adoro. Eu chamo de Tena, né? Ricardo Fonseca. Também já entrevistei ele aqui. Entrevistei também o Renato, que é o presidente hoje do Convention Bureau e também diretor de operações da Setur.
E também nos episódios com o Sérgio e com o Paulo, ambos falaram da importância de uma outra situação, que eu quero botar aqui na mesa também, voltar ao turismo, da sinalização turística, por exemplo, dessa comunicação para o turista quando ele chegar e saber se comunicar, né? A integração de roteiros, né? De fazer uma ligação de um ponto turístico para outro, tal, que a Citur também já está fazendo alguns planos legais. Principalmente para quem não conhece, vem pela primeira vez e às vezes, por exemplo, você tem um ponto turístico, né? Ali é o Mirante Santa Rita ou de São José, você tem o Cristo Redentor, Pedra Balão, depois tem que ir lá na Cascada das Antas, Véu das Noivas, e como é que anda, por isso, pensando em fluxo de trânsito e tal, para poder realmente acolher mais. E daí a importância de você ter empresas, a iniciativa privada, que possa criar pacotes. A pessoa sai cedo aqui, vai à tarde ali, termina num jantar, tal lugar, no ponto turístico. Isso vem sendo discutido? Vem. Tem que ter um roteiro organizado, né? Tem que ter um caminho, e isso tem que ser mostrado. Não adianta só ter também, e não está mostrando para a população. Eu entendo que isso tem que ser feito hoje mais de forma digital. Você tem alguns pontos na cidade com QR Code, você clicar lá, já, você está aqui, mas você tem a tantos metros aqui, um restaurante aqui, um ponto turístico aqui, e meio um mundo virtual disso mesmo, para a pessoa com o telefone dele estar sabendo onde que ele está em posto, onde vai ser o próximo passo, uma indicação de local, isso, vários QR Codes espalhados pela cidade aí, unindo todas as informações de gastronomia, de hotel, de passeios. Acho que isso aí já tem algumas coisas andando, precisa dar uma acelerada. Tá vendo como é que é importante trazer o secretário de turismo aqui? Porque você, né, na pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, você está falando de inúmeros, a gente vai falar isso no próximo bloco, tá? De inúmeras oportunidades que você gera de emprego e renda, por exemplo, lá no Distrito Industrial, e várias frentes que a gente pode melhorar muito a economia, fortalecer a economia. Mas quando a gente fala de turismo, olha quanto micro detalhe que a gente tem que fazer, né? É um perfil um pouco diferente, sim, são muito detalhezinhos, quase com grandes resultados, né? Então, os detalhes fazem a diferença e tem que estar atento aos detalhes. É muito detalhe, o turismo é muito detalhe, é muito, né, coisa pequena, é muito detalhezinho que se escapar um ali, você perde todo o fio da meada ali, você tem que trazer de volta para a mão, né? Então, mas tem que estar atento a todo o cenário. Isso aí não tem como ser diferente. E Poços de Caldas tem um potencial, e eu considero isso, por ser um Poços caldense autêntico da Gema, né? Eu falo que eu sou... eu gostei muito da Gisele, da GSE, falando, eu sou sulfurosa, né? Ela fala que ela sou sulfurosa. Eu sou Poços caldense da Gema mesmo. A capital da enogastronomia aqui no sul de Minas, dado a localização geográfica, né? A gente tem ótimos restaurantes, uma localização muito privilegiada, que dá para a gente transformar essa estratégia, que é um plano, um business plan, em coisas reais, né? Se a gente conseguir integrar todo mundo. Então, para a gente fechar esse bloco, meu querido, qual que é a sua visão de futuro? Assim como eu falei pela gastronomia, vamos trazer agora para o turismo. Do turismo de Poços de Caldas para os próximos 5 anos. A visão de futuro, eu acho que Poços não pode perder a tua essência de qualidade de vida. Acho que tem que focar muito no tanto para a população e para o turista. Vou vir aqui buscar uma qualidade de vida, uma cidade acolhedora, e tendência o setor privado está mais forte. A setor crescendo, outras concessões acontecendo no município para estar explorando melhor o turismo aí de aventura, as montanhas, que depois o gastronômico, mas possa essa diversidade ser explorada com mais eficácia mesmo, com mais força, entendeu? Acho que eu vejo Poços 5 anos maior e melhor em todas as frentes. E respeitando o tempo do crescimento de cada um, né? Isso, com calma. Com calma. Com calma, mas com qualidade, com respeito ao próximo, vou trazendo um pouco de inovação, tecnologia, de informações. Acho que é um caminho que está muito bem já traçado para isso. Tá vendo, minhas confreiras e confrades? O turismo é isso, ela é a vitrine da cidade e é o brinde do aprendizado para quem chega aqui. E você que é turista, que nos ouve e que já visitou Poços de Caldas, qual experiência mais você amou quando você esteve por aqui? Escreve aqui pra gente. E para momentos especiais e experiências gastronômicas que valorizam também a nossa cultura, pizza artesanal mais queijo mineiro maturado. Isso que é uma combinação perfeita. Quero falar dos nossos 2 patrocinadores, Santa Pizza e Queijo Sô. Confere aí com a gente. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe.
O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. A Queijaria Queijo Sô vai muito além da venda de queijos. Aqui, cada peça carrega história, técnica e paixão. É um verdadeiro trabalho de curadoria, onde se transforma queijos frescos em joias maturadas, com alma e identidade mineira. Vem para Poços de Caldas e conheça a Queijaria Queijo Sô. Um autêntico sabor mineiro direto da fonte. Meu amigo Franco, você está à frente da pasta que mais mexe com o futuro da cidade, que é desenvolvimento econômico e inovação. Vamos falar um pouquinho de empresas, empregos, tecnologia, inovação e também desse novo momento que Poços está vivendo. Hoje, a gente falou um pouquinho, deu uma brifada, Poços consegue abrir empresas em até 12 horas. O que isso significa na prática para a economia e para o empreendedor? Fábio, na prática, sendo bem direto, de 2024 para 2025, a gente teve um crescimento de 15% na abertura de empresas, de efetivo. Legal. Entre empresas que se abriram e algumas que pararam a operação, mas 15% de crescimento efetivo. Se pegar a média do estado de São Paulo, que é um estado empreendedor, é muito forte, mas essa média está em 8%. Então, Poços teve um crescimento acima da média em abertura de empresas. E um dos fatos que ajuda muito é a celeridade no processo de abertura de empresa, que hoje aí numa média de 12 horas, mas tem até menos um pouco, depende do perfil da empresa. Tem 8 horas, você abre uma empresa aqui em Poços. E dentro do ambiente, do solo fértil para novos negócios. Isso ajuda muito também. E a gente vê outro cenário também nos posts da prefeitura, do prefeito, enfim, de uma forma até coletiva por todos, todo mundo da equipe, o crescimento do distrito industrial que tem sido notável, incrível o que está acontecendo ali. Como é que estão as estratégias para a atração de novas empresas e expansão de oportunidades de novos negócios? Fábio, o nosso distrito industrial da prefeitura, né, o público, ele praticamente não tem mais vagas, está saturado, então o foco lá é consolidar o que já está vindo. E, lógico, que junto a isso tem áreas em torno do setor privado, que pode ser uma expansão natural, mas hoje o foco é consolidar o distrito, que deu muito certo. Deu muito, graças a Deus, com muito trabalho deu muito certo, mas precisa dessa consolidação, porque tem muita obra acontecendo, muitas empresas que vão estar em operação ainda, para a gente medir o impacto que isso vai dar na cidade, tanto positivamente como também de ajuste que precisa ser feito. Então, isso aí já é uma verdade, né? O nosso distrito em pleno funcionamento vai estar gerando aí entre 15 e 16 mil empregos diretos, então já é um número bom. Então, só que isso ainda vem acontecendo, é um cenário que está crescendo, então a gente precisa estar intensificando aí para isso se consolidar. E um outro tema também importante que as pessoas têm curiosidade de saber, porque muita gente ouve falar, mas ainda não compreendeu. Vamos tentar traduzir um pouquinho, até de uma forma mais simples para quem está assistindo a gente, sobre terras raras. A gente percebe que esse projeto colocou Poços no mapa internacional, que pode colocar o Brasil no ranking mundial, na liderança do ranking mundial de produção de terras raras, daqueles 17 elementos, etc. A gente sabe que tem essa questão de lei ambiental, que tudo tem processos a serem seguidos, mas também já está chegando que muita gente com potencial. Eu lembro que eu cheguei até a te mandar um WhatsApp de um investidor que me procurou, querendo saber. Tem até capital aberto na bolsa e tal. Qual que é o impacto real desse projeto para empregos, investimentos e desenvolvimento da cidade de Poços de Caldas? Fábio, são projetos, é um caminho sem volta. Então, a gente tem que estar conectado às empresas e explorar isso da melhor maneira possível. Quando eu falo da melhor maneira possível, com responsabilidade ambiental e social, mas vai mudar a história da cidade. Vai mudar a história da cidade, de Minas e do Brasil, né? Porque hoje, há 10 anos atrás, ninguém falava em terras raras. Hoje é o assunto mais falado aí, geopoliticamente, do mundo. E Poços está no centro disso aí. De modo responsável e com um trabalho muito bem feito para estar atraindo também a cadeia produtiva para o município, e não só a extração. O ideal é que fique a cadeia produtiva aqui até o IMA. Acho que são 5 passos, né, até o IMA, mas que fique o maior número possível dessa cadeia produtiva fique em Poços, onde você agrega valor
aumenta o nível do emprego, com melhores salários, e a economia vai gerar em cima disso. Mas o trabalho a ser feito é acompanhar de perto as empresas, tanto a Viridis como a Meteoric, que elas tenham o êxito no licenciamento para começar a exploração, e que a gente traga a cadeia produtiva para cá. Com isso, você agrega valor ao produto e com melhores níveis de salário. Nossa, e vai ser realmente um impacto gigantesco. E eu estou percebendo que está sendo acompanhado de perto por inúmeros profissionais. E outra coisa também, que você também fala bastante, sobre a previsibilidade e o acolhimento ao empreendedor, sobre todas as formas, não apenas sobre esses booms, mas até no dia a dia. Porque, por exemplo, um dono de restaurante, você tem que ter alvará da prefeitura pela lei de zoneamento. Você tem que saber da lei de serviço público por causa do barulho, mesa na calçada. Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, ele tem lá os POPs, os procedimentos operacionais obrigatórios para ele receber a mercadoria, armazenamento, data de validade, descartar o que não foi, não reaproveitar a comida. Ministério do Trabalho para garantir que está todo mundo trabalhando registrado, prevenção de acidentes, né, para que não se corte com faca, etc. Tal. Corpo de Bombeiros, para você ter ali o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, para garantir que, se acontecer alguma coisa, se acabar a energia, todo mundo consiga sair do restaurante com tranquilidade. Se pegar fogo, tem extintor de incêndio para apagar o fogo. Ou seja, é muita gente envolvida para o empresário falar assim, vale a pena. Então tem que ter muito amor, porque além de tudo isso, ele ainda tem que fazer comida boa, ele tem que atender bem, entendeu? Tem que abrir cedo, receber a mercadoria, pagar, ter o fornecedor, ter o boleto para pagar, ter o contador, ter imposto, ou seja, é um desafio. Então, é um acolhimento muito bacana que vocês têm. Dentro desse aspecto da pasta de desenvolvimento econômico, qual que pode ser o maior erro, não de Poços, porque está muito bem acompanhado, mas até para outras cidades que estão nos assistindo, que um município ele pode cometer quando ele tenta atrair novas empresas, seja ela para o distrito industrial ou para um comércio, mas de uma forma muito apenas numericamente falando? O maior erro é você não entender a tua essência, o teu município, o que ele vai comportar. Eu acho que você tem um cenário, primeiro, de saber o que você quer. Vai trazer qual nível de empresa, que nível de emprego que você quer. Entendeu? Você primeiro entender o que você quer para você atrair aquilo mais com o perfil do que a cidade pode aportar. E isso a gente fez muito bem feito, porque a gente entendeu um cenário de início. Foi uma atração mais robusta mesmo, com algumas empresas de alto nível. Hoje você já consegue atrair algumas empresas que têm conexão com aquela que já veio, para dar sinergia, para uma cadeia de fornecedor, alguma coisa, para ter sinergia com aquilo, onde você otimiza várias frentes, você otimiza os prestadores de serviço, otimiza a matéria-prima. Então, você tem que ter sinergia. O município, imagina, com uma base, o que eu quero para o município? Eu quero uma empresa voltada para o ramo de cerâmica. Porque eu tenho argila aqui. Daí você vai traz eu quero trazer... Vou dar um exemplo. Falaram muito da Heineken, que foi para Paços, cervejarias. É um custo muito grande de água. Você vai querer uma empresa desse nível aqui, ou você pode trazer uma empresa, que como a gente fez, que vai fazer a lata para a Heineken, que você tem um dano ambiental menor. Então, você tem essas estratégias para você entender o que é bom para o município. Acho que esse é o primordial. É legal porque, por exemplo, o programa Cidades do Futuro já está digitalizando serviços e ampliando inovação. Eu vi até que vocês anunciaram uma feira de empregos recentemente, né, para as pessoas verificarem as possibilidades. Isso já está mudando também a forma do empreendedor e do cidadão de enxergar esse crescimento. Está alinhando o desenvolvimento econômico com o meio ambiente e qualidade de vida. Então, ter esse equilíbrio ele é muito importante. Agora, Poços tem grande potencial para ser essa referência nacional e, vou falar mais, e internacional em economia criativa, da gente valorizar os nossos ingredientes regionais e ser um polo nisso. Como que o turismo, a gastronomia, e vou enfiar o vinho aí no meio, se conecta a todo esse trabalho da pasta de desenvolvimento econômico também? Vai diretamente, né, Fábio? Você pensar numa agricultura familiar também, na economia criativa, é o dia a dia de muita gente da região, né? E é muito legal isso, né? Muito legal as pessoas fazerem isso, mas tem que ter outra ponta de venda. Nós criamos a feira de orgânico esse ano, que foi um sucesso. Tá? Ainda está encorpando, ainda está criando corpo, mas já é uma verdade. Todo sábado ali na Vila Cruz tem uma feira de orgânico, onde a população já está tendo o costume de ir lá comprar. Isso vai trazer outros... Nada impede de um dia ter uma barraca lá com vinho da região, junto com a feira de orgânico, igual tem em grande centro. Então, acho que essa aí é
você tem que dar a ponto de escoamento também para a economia criativa. Porque é muito bonito de ver, mas se ele não vender, ele não gera a economia dele também aqui. Então, você tem que fomentar também o comércio dele. Muito bacana. E para a gente fechar esse bloco, então, meu querido, que dica que você deixa para os empreendedores profissionais e principalmente para os jovens que estão chegando e que eles acreditam no futuro de Poços de Caldas e falam, vou empreender, vou abrir a minha empresa, conte comigo, estarei junto. Eu acho que uma dica primordial é, primeiro, acreditar no teu empreendimento. Acredite em você. Depende da cidade que você vai empreender, você tem que acreditar no que você está criando. Se você acreditar no que você está criando, acredite em Poços de Caldas. A gente está aqui para trabalhar, para receber todo mundo da melhor maneira possível, com um bom relacionamento, um relacionamento transparente, que é o primordial, uma relação reta, né, com os empresários. E somos apoiadores, somos parceiros, a gente deixa muito claro isso aí. E fico muito feliz quando escuto as empresas elogiarem ao Paulo, ao ex-prefeito Sérgio, tão bem que eles foram acolhidos. Acho que a nossa função é essa, eu não vejo que a gente faça nada de diferente, mas o acolhimento nosso aqui é um ponto positivo nosso. Muito bacana, meu amigo. Pessoal, a economia é a engrenagem que move sonhos, negócios e cidades. E você que nos ouve aí, qual que é o seu papel no futuro aí na sua cidade? Conta aqui pra gente, tá bom? E para brindar a vida com tranquilidade, conte sempre com a Revive Seguros. Proteção sob medida para sua empresa, seu patrimônio e os seus sonhos. Revive Seguros, segurança para brindar a vida sem preocupações. Você já pensou em proteger a sua família, cuidar da sua saúde e ainda planejar a sua aposentadoria com segurança? A Revive Seguros, com o especialista Igor Cardoso, economista e corretor habilitado pela SUSEP, oferece soluções completas em 3 pilares: seguros de vida estruturados, que blindam a sua renda e patrimônio, planos de saúde nacionais com mais cobertura e menor custo, e previdência privada, para garantir a sua independência financeira no futuro. Revive, protegendo vidas, garantindo futuros. Conte com a gente. Meu querido amigo Franco, que conversa poderosa, meu amigo. A gente falou sobre turismo, sobre gastronomia, inovação, desenvolvimento econômico, emprego, futuro e propósito. Muita coisa legal. E ficou claro que Poços de Caldas vive um momento único e que precisa de união entre o governo, empresários, cidadãos e toda a região para a gente seguir firme nessa caminhada. Primeiro eu quero te parabenizar, porque realmente você é uma pessoa ímpar e eu sou um testemunho de todo o trabalho que você está fazendo. Você arregaça as mangas, você acorda cedo, faz seu exercício físico, você cuida da sua família, você tem um equilíbrio da roda da vida muito bacana, cuida da sua saúde, é um exemplo como pessoa. Eu acho que você herdou aí princípios familiares aí, né? Eu lembro muito do seu pai também, então assim, realmente é incrível essa transparência que você permite. E essa forma de você dar acesso às pessoas, que as pessoas cheguem até você para poder expressar as suas opiniões. E eu quero parabenizar também a sua equipe, porque tanto no desenvolvimento econômico quanto de turismo, são pessoas que trabalham incansavelmente para fazer de Poços de Caldas cada vez melhor. Meu amigo, o espaço aqui é seu para uma mensagem final para os nossos ouvintes. Fábio, primeiro, obrigado pelo convite, parabéns pelo teu trabalho, eu admiro muito o teu trabalho, o modo que você faz esse programa, não só isso, mas todo o trabalho que você faz na tua carreira. E fico aqui muito feliz com as tuas palavras, feliz com o bate-papo. Agradecer aqui a equipe da CEDET, do turismo, sim, que a gente não faz nada sozinho, ninguém é capaz de fazer nada sozinho nesse mundo, então a gente precisa de pessoas boas do lado e trabalhar. Acho que a gente está aqui para trabalhar, para entregar o melhor para a cidade. E eu amo muito o que eu faço, Fábio. Eu tenho um amor tão grande, né? Eu acordo feliz, com um brilho no olho, de sair da cama e cuidar de mim e da família, mas eu falo que o ser humano ele é único, né? Assim, ele não é desconectado, né? Eu acho que para eu ser um bom profissional, tem que ser um bom pai, tem que ter um autocuidado. Então a gente não consegue desconectar desse centro aí, né? Então Deus acima de tudo, muita fé em Deus e conte comigo. Obrigado pela oportunidade e sucesso sempre. Querido, aqui é um brinde, saúde. A sua esposa, seu filho também. Sim. Eu sempre falo que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto sagrado e por onde quer que você vá, Maria sempre passa na frente, hoje e sempre, te abençoando.
para manter você sempre nessa jornada, tá bom? Amém. Volte sempre aqui. Obrigado. Amém. Amém. Tá vendo, meus amigos? Que episódio inspirador. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que ama Poços de Caldas e acredita no turismo, na gastronomia e na economia criativa. Siga o Eno Experiência nas redes sociais e continue brindando com a gente. E lembre-se sempre, hein? Viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio, pessoal!